Pronto, então como ninguém tem nada contra aí a gravação, tá? Estou gravando a aula para depois disponibilizar aí para que vocês possam estudar aí posteriormente, tá? Fazer alguns exercícios, enfim, tirar as dúvidas de vocês. Então, na aula passada, a gente estudou um pouco sobre moda, média, mediana para uma distribuição qualquer, tá? Onde essa distribuição ela não estava agrupada, tá? Eu só vou dar uma repassada aí, ó. Todos vocês, creio que sabem calcular uma média, né? Aritmética simples, no caso, né? Por um exemplo, se fosse dado uma distribuição para a gente com os números 10, 15, 20, né? Se fosse dado uma distribuição dessa forma, né? Para a gente calcular a média, né? Média nesse caso, que a gente estava denotando por x barra, a gente teria que somar todos os termos, tá? Somando tudo, vai ficar aqui, ó, 15 mais 15, 30, mais 20, 50, 60, né? Então, a soma daria 60, dividido pelo número de termos. Aqui são quantos termos, ó? 1, 2, 3, 4. 4 termos. 60 dividido por 4, essa média aí, ela seria 15, tá certo? Bom, outro dado que a gente viu, né, outra medida, né, de resumo que a gente estudou, foi aquela chamada de moda, tá? A gente está representando por MO, moda. A moda, ela é o termo mais frequente em uma distribuição, o que mais aparece, tá certo? O que mais aparece. Bom, nessa distribuição aqui, ó, tem 10, 15, 15 e 20. Bom, aqui ele aparece 1, 15, ó, aparece 2 vezes. Então, o 15 é o termo que mais aparece, então ele é a moda nessa distribuição aí, tá? Por um exemplo, aí, como só tem uma moda, né, é unimodal. Se não tivesse nenhuma moda, seria amodal. Se tivesse duas modas, bimodal e assim por diante, tá certo? Então, a moda é o termo mais frequente. E outro termo que a gente viu foi chamado de mediana, né? A mediana é aquele valor que divide a sua distribuição em 50% para um lado e 50% para o outro, tá? Então, é o termo que está, ó, dividindo a tua proporção em 50 para um lado e 50 para o outro. Nesse caso aqui, a gente viu para dados que não são agrupados, né? Nesse caso aqui, a gente viu duas formas de se calcular. Aliás, duas formas para calcular a mediana. Uma era se o termo fosse par. Se o número de observações são pares, né, neste caso aqui é um número par, o que é que eu vou fazer? A mediana, ela seria dada por x, n sobre 2, mais x, n sobre 2, mais 1, dividido por 2, tá? Bom, isso daqui é a observação n sobre 2. Quanto é n nesse caso aqui, ó? São 4, né? Tem 4 observações, tá? Então, aqui é o x, n sobre 2. x4 dividido por 2, 4 dividido por 2, 2. Então, seria o x2 mais o próximo, tá? Isso aqui é a notação para o próximo, ó. 4 dividido por 2 dá 2, mais 1, 3. Então, aqui é o x3 sobre 2, tá? Então, aqui, esse daqui é a mediana. Quem seria o x2? O x2, ó, x1, x2, 15. Mais o x3, 15, dividido por 2, que nesse caso aqui também vai dar 15, tá? Também vai dar 15, ok? Nem sempre isso aqui acontece, tá? Da média ser igual à moda, ser igual à mediana, que foi uma coincidência, tá? Então, é dessa forma que a gente calcula a mediana para termos pares, né? Para termos pares, ok? Por um exemplo, vou dar outro exemplo aqui, ó. Se fosse assim, ó, 1, 2, 3 e 4, né? O que seria, qual seria aí neste caso, né? A mediana. É eu pegar, ó, somo os dois do meio, ó, 2 mais 3, 5, dividido por 2, 2,5. Então, a mediana seria aqui, ó, o 2,5.
O 2,5, ele está dividindo a tua distribuição em 50% para um lado, 50% para o outro, tá certo? 50% para um lado, 50% para o outro. Isso daqui é se for par, né? Se for ímpar, por exemplo, 1, 2, 3, né? Tem 3 observações. Seria justamente o do meio, tá? Esse termo aqui do meio é a mediana, porque esse 2, ele está dividindo a distribuição em 50% para um lado e 50% para o outro, tá certo? Bom, então foi isso daí que a gente viu, tá? Na aula anterior, ok? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso daí tudo? Alguém poderia falar alguma coisa, se está com dúvida, se entendeu? Por mim, tá tranquilo. Pronto, muito bem, Gabriele. Tá, mais alguém tem alguma coisa para falar? Não, tá tudo tranquilo, né? Eu entendi, professor. Tá tranquilo, tá tranquilo. Oi, é de Carla, entendeu, né? E tudo, Daniel? Tranquilo, professor. Tá dando para entender. Beleza, beleza, Daniel, ainda bem. Tá? Então, vamos seguir, tá? Por quê? Bom, isso daqui é o que a gente estudou no ensino médio, tá certo, gente? Assim, que deveria ter estudado, na verdade. Não é que estudou, é que deveria ter estudado no ensino médio, tá? Então, a nossa intenção mais na aula de hoje é a gente estudar essas mesmas medidas de posição, tá? Para dados agrupados, ou seja, quando a gente tem uma distribuição de frequência. Por quê? Como é que eu vou calcular uma média agora, ó? Se, eu vou colocar aqui, vamos para esse exemplo aqui, tá, ó. Ao nascer 250, aliás, peso ao nascer de 250 crianças nascidas na maternidade A no ano de 2018. Então, com peso entre 1,5 e 2 quilos, tem 8 crianças. 2 e 2,5, 32. 2,5 e 3, 62 e assim por diante. E agora, pessoal, como é que eu vou pegar e somar todos os termos se eu não sei que aqui dentro eu tenho 8 crianças? Mas eu não sei, aqui pode ter uma criança que nasceu com 1,5, uma que nasceu com 1,6, duas que nasceu com 1,7, 3 que nasceram com 1, enfim, para somar 8 crianças aqui dentro. 32 crianças nasceram nesse intervalo. 62 nesse intervalo. Então, a gente não tem domínio, né, para poder somar as 250 crianças, somar, né, o peso delas todas, saber exatamente. Primeiro já é difícil saber o peso de cada uma. Depois de saber, ainda tem que somar tudo e dividir por 250, né? Então, aí ficaria um trabalho muito difícil, né? Nesse caso, que a gente não tem as informações, as observações do peso de cada criança, fica impossível. Só foi nos dado a tabela de distribuição, tá? E nesse caso aqui, quando é dada a tabela de distribuição, tá? A média, ela vai ser dada da seguinte forma, tá? Ó, vai ser o somatório, né? Vou somar o quê? Vou colocar aqui, de I variando de 1 até N, de quem? Dos FIs, né? Da frequência, nesse caso, vezes o XI. Tudo isso daí dividido pelo número de observações, tá? Ou seja, pelo somatório de FI, tá? Ou de N, né? O número de observações N, tá certo? Não sei se vocês estão conseguindo me entender, ó. Esse XI aí, a gente não tem como saber quantas crianças, né? Qual o peso de cada uma dessas 8 crianças. Então, a gente vai estimar que o peso dessas 8 crianças, para a gente tentar não errar muito, ele vai estar aqui no centro desse intervalo, tá? Então, vai estar, ó, vou pegar esse XI, né, que vai ser justamente o ponto médio do intervalo, ou seja, ele vai ser o limite LI, inferior, né, o limite inferior da classe, menos o limite,
superior da classe dividido por 2. E aí você vai ter esse termo médio, tá? Esse termo médio, esse xi médio, tá certo? Então, tendo posse esse xi, a gente vai estimar que essas 8 crianças, ela vai ter esse peso médio. Que essas 32 crianças vai ter um peso médio aqui. Essas 62 crianças vão ter esse peso médio, 70 crianças vão ter um peso médio e assim por diante. E aí sim, ó, 8 vezes esse valor, 32 vezes esse valor, 62 vezes o valor, dividido tudo por N, aí sim a gente vai ter essa média, tá? Média, nesse caso, chamado para média para tabela de distribuição de frequência, ou seja, para dados agrupados. Deu para entender aí, gente? Sim ou não? Sim. Alguém quer que eu volte aí? Algum não consegui entender? Professor, repita de novo aí, por favor. Tá, é de Carla. Vou voltar aqui. Ó, o que a gente faz para calcular, por um exemplo? Se eu quero calcular a média da seguinte situação. 1, 3, 3, 3, né? 5, 5, 5. Eu quero calcular a média desses termos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, ó, esse 1, ele aparece quantas vezes? Uma vez. O 3 aqui, ó, ele aparece quantas vezes? 3 vezes. O 5, ele aparece quantas vezes? 3 vezes. Então, para eu fazer essa média aqui, né, sem contar, sem somar tudo, eu faria 1 vezes 1, mais 3 vezes 3, porque eu tenho 3, 3, mais 3 vezes o 5. Tudo isso dividido aí por quanto? 3, 6, 7, dividido por 7. E aí eu calcularia essa média dessa distribuição aqui, tá? Bom, essa distribuição ela não está agrupada, mas a gente poderia agrupar ela dessa forma, tá? Então a gente calcularia a média dessa forma. Já nesse caso aqui, ó, os dados eles estão agrupados, tá? Agrupados. Tem 8 crianças dentro desse peso aqui, de 1,5 a 2. Eu não sei exatamente qual o peso de cada criança. Para saber o peso de cada criança, então, a gente vai estimar que o peso dessas crianças vai ter um ponto médio aqui, ó, que eu vou considerar que essas 8 crianças vão ter esse peso médio, esse xi, tá? Esse xi, que é o ponto médio da classe. E como é que eu vou calcular o ponto médio da classe? Eu vou somar esse valor inferior mais o valor superior e dividir por 2. Aí vai dar justamente o peso médio aqui, ó, o ponto médio dessa classe. Limite inferior menos o limite superior da classe sobre 2. Tá? Mais, aliás, aqui é mais, desculpa. Mais o limite inferior mais o limite superior dividido por 2. Aí eu vou ter justamente o peso médio da classe, tá certo? E esse peso médio eu vou chamar de xi. Vamos lá, vamos calcular esse xi aqui primeiro, ó. Então, ó, vai ficar quanto? 1,5, aí é só a calculadora, tá? 1,5 mais 2 dá 3,5. 3,5 dividido por 2, ó, pela fórmula, tá? Isso daqui vai me dar um peso médio de 1,75, né? 1,75. Então, dentro dessa classe, a gente vai considerar que essas 8 crianças tenham o peso de 1,75. A gente não sabe qual é o peso das 8, mas a gente vai considerar que todas as 8 vão ter um peso médio de 1,75, que é justamente o ponto médio dessa classe. Deu para entender agora, de Carla? Sim, agora eu compreendi. Então, vamos lá, continuando. Então, ó, agora vamos para o peso médio da segunda classe. 2 mais 2,5, 4,5. Dividido por 2 vai dar 2,25. Então, essas 32 crianças que estão dentro dessa segunda classe, vamos considerar que todas as 32 tenham o peso de 2,25. Na terceira classe, 2,75. Né?
O ponto médio aqui é o 2,75. O ponto médio aqui, ó, é o 3,25. Então, essas 70 crianças vão ter o peso de 3,25 na nossa estimativa, tá? Aqui, para a gente tentar não errar por feio ou por muito, tá? 3,75 com 4 vai dar 3,75. Aqui, 4,25. E aqui, 4,75. Tá certo? Bom, beleza. Então, entendido isso daí, né? Agora a gente vai calcular a média, né? A média. Como é que a gente calcula a média? Soma o peso de todo mundo e divide pelo número, né, de observações, né? O número de crianças, no caso, né? Então, deixa eu só afastar um pouquinho para cá, ó. Essas fórmulas. Porque é o seguinte, lembra que eu falei para vocês que nas tabelas a gente nunca fecha ela, né? Aqui está um pouquinho fechado, mas é só a impressão, tá? Porque eu vou adicionar uma outra coluna aqui, ó, para ficar mais fácil para mim, tá? Para ficar mais fácil para mim, ó. Eu vou adicionar uma outra coluna aqui para não tentar errar na calculadora, tá? Vou colocar uma outra coluna aqui, ó. Porque para calcular a média, eu preciso da frequência vezes o xi, tá? E aí, a gente vai fazer esse cálculo aí, ó. Para calcular a média. Por quê? Porque aqui eu tenho 8 crianças com peso de 1,75. 8 crianças com peso de 1,75, né? Então, quando eu for somar isso daí, eu tenho que multiplicar, né? Eu vou fazer 8 vezes 1,75. E aí, eu já vou colocar o resultado aí, tá? 8 vezes 1,75. Vai dar 14. Aqui, 14 quilos, né? 14. Então, essas 8 crianças, o peso delas vai dar 14, tá certo? 32 vezes 2,25 vai dar 6,76. 6,75 tá errado. 32 vezes 2,25. 72. Aqui deu 72 quilos. 2,75 vezes 62 crianças. Então, 62 crianças com peso de 2,75. Vai dar 170,5. 70 crianças... Eita, eu errei, não? É 62. 62 vezes 2,75. Vai dar 170,5. 70 crianças com peso de 3,25. Vai dar 227,5. 44 crianças com peso de 3,75. Vai dar 165 quilos, o peso de todas essas 44 crianças. 24 com peso de 4,25. Vai dar 102. 102. 10 a 4,75 vai dar 47,5. Tá? Então, esse total aí, desses FIs, vai dar quanto? Ó? 14 mais 798,5. 798,5. Muito obrigado. Então, ó, esse somatório aqui, ó, o somatório dessas crianças deu 798,5. Para eu descobrir a média, nesse caso, é eu pegar a soma do peso de todas as crianças, que é esse total aqui, ó, 798,5 e dividir por quanto? Pelo número de crianças. São quantas crianças? 250 crianças, tá? Então, dividido por 250, que isso daí vai dar um peso de 3,16, não é isso? 3,16 quilogramas. Tá certo? Ó, ao invés de olhar essa fórmula por si só, aqui está dizendo é o somatório de todos os FI, XI, dividido pelo número de observações, pelo N. Bom, aí aqui a gente já faz, já acrescentando colunas, porque a gente já vai facilitando o nosso serviço, tá?
principalmente no manuseio da calculadora. Multiplica. Professor, aqui deu 3,19. 3,19. Sim. Faz de novo aí. 798,5 dividido por 250. Deu 3,19, tá certo. Isso. Aqui eu vi agora, 3,19. 3,194, né? Que dá 3,19. Beleza, pessoal? Que aí a gente poderia arredondar para 3,2 quilos, tá? 3,2 kg. Ok? Então, ó, beleza. Agora a gente já sabe calcular, né, a média tanto para uma observação para dados não agrupados, ou quando a gente tiver uma tabela de distribuição de frequência, né, para dados que são dados agrupados, tá? É dessa forma aqui que a gente calcula. Tranquilo? Sim? Alguém ainda tem alguma dúvida? Ficou claro, Ed Carla? Ficou, professor. Anotei aqui direitinho. Muito bem. Então, vamos avançar um pouco aí, tá? Então, a gente já sabe agora como calcula a média, tá? Vamos agora para a moda, tá? A moda para dados agrupados, tá? A moda para dados agrupados, né? A gente já sabe que a moda é aquele valor mais frequente, não é isso? É o valor mais frequente. Bom, como é que a gente vai saber o valor mais frequente? Se aqui eu tenho 8 crianças aqui dentro, de 1,5 até 2,5. Então, eu não sei exatamente se as 8 crianças elas têm 1,7 quilos. Elas poderiam ser as 8 com 1,7 e todos os outros valores aqui dispersos. Então, a moda seria essa. Porém, para dados agrupados, né, a gente vai considerar sempre o peso nesse caso aqui, como a gente está falando de peso, tá? A gente vai calcular a variável sempre com o peso, o ponto médio, né, em referência ao ponto médio. Então, qual é dessa classe, na verdade, que tem a maior frequência? Essa daqui, não é? Ó, o 70. Tem 70 crianças aqui dentro. Como no nosso caso aqui, os nossos dados eles são agrupados, a gente considera que essas 70 crianças vai ter o peso médio aqui, ó, né? O peso médio. Então, na moda, né, a gente vai ter que escolher uma classe que é mais frequente. Essa classe aqui é chamada de classe modal. Então, dentro da classe modal, tá, a moda vai ser o limite inferior da classe modal, tá certo? Eu vou colocar aqui um asterisco da classe modal, mais o limite superior dessa classe modal dividido por 2, tá? E aí, nesse caso, como a classe modal é o que tem maior frequência, que é esta classe aqui, então vai ficar 3 mais 3,5 dividido por 2, que vai dar igual a 3,25 quilogramas. Beleza? Deu para compreender aqui também, né? Com relação à classe modal. É mais simples, né? Sim. Pronto. Então, vou avançar, tá? Porque a mediana, aí a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado. Então, a classe modal aí é simples. Pegou a classe que tem maior frequência, vai ser o ponto médio, tá? Pego aqui, somo esse mais esse, dividido por 2, vai ser o ponto médio, tá? Então, vai ser o xi médio. Xi médio, porque a gente está falando aqui, ó, esse xi. Xi médio, ó, aqui a classe mediana, que é a classe que tem mais observações, aliás, a classe modal, que tem maior número de observações. Então, vai ser o xi dessa classe. Esse valor aqui, ó, 3,25. Tá certo? 3,25. E a gente fez essa conta aqui e realmente deu 3,25. Bom, vamos para a mediana, tá? A mediana a gente vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado. Por quê? A mediana, tá? Ela vai ser dada por essa fórmula aqui. Lembre-se que a mediana é aquele valor que divide a tua distribuição em 50% para um lado e 50% para o outro. Então, foi-se estimado, fez as contas lá tudinho e tal, pelo gráfico utilizando para dados agrupados,
essa fórmula aqui para a mediana neste caso? Ela vai ser dada pelo limite inferior da classe asterisco. Essa classe asterisco é a classe mediana. E eu vou ensinar como é que a gente vai fazer. Ó. Bom, tá aqui. Ó. A classe mediana é aonde estará presente o valor n sobre 2. N é o número de observações. Se o n sobre 2 estiver na classe, em qual classe que ele estiver, essa classe é chamada de mediana. Vamos para cá, vamos ver primeiro quem é essa classe mediana aí neste caso, tá? Bom, então vamos lá. Qual seria a classe mediana para essa observação aí, tá? É aquele valor que contém o n sobre 2. O n sobre 2. O n é um número de observações. São 250 crianças, então o n é 250. 250 dividido por 2 vai dar 125. Qual dessas classes o 125 ele está? A frequência 125 está. Aqui está o 8, ó. Aqui tá o... Aí a gente vai olhar, para descobrir o 125, a gente tem que olhar para a frequência acumulada, tá? Ó, 8 mais 32, 40. Então, dentro dessa primeira classe, tem do 1 ao 8. Tem o x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8. Dentro dessa classe, vai ter o x9, x10 até o x40. Dentro dessa outra classe, vai ter o x... 41, 42, 43 até o x 102. Para essa outra classe vai estar o 103, 104, 105 até o 172. Essa daqui, do 172 até o 200. Nessa daqui vai estar o 216, aí nessa daqui vai estar o 217 ao 240 e nessa daqui vai estar o 241 até o 250. O valor n menos 2, 250 dividido por 2 é 125. Ele vai estar em qual dessas classes? Alguém poderia me dizer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na qual dessas classes? De 1 a 7. Na sexta, né? Na 4. 1, 2, 3. Como é? Alguém falou? 4. Na quarta, né, ó, o 125 vai estar aqui dentro, ó. Ah, é? Isso. Né, que aqui está do 103 até o 172. Então, o 125, ele está aqui dentro. Tá certo? Então, a gente já destacou essa classe, que é chamada de classe mediana, tá? Ó, e a gente vai aproveitar e vai colocar um asterisco aqui nela, tá? Eu vou colocar um asterisco aqui nela, nessa classe, que é chamada de classe mediana, tá? E aí, vamos para lá. Então, para calcular a moda, eu tenho que calcular, ó, verificar quem é o limite inferior, LI, L minúsculo, limite inferior da classe mediana. O limite inferior da classe mediana está aqui, ó, 3, tá? Então, 3. Então, eu vou colocar já aqui, ó. Mediana é igual ao limite inferior da classe mediana, 3, mais o número de observações dividido por 2, que é justamente esse valor, né, n sobre 2. 250 dividido por 2, 125, né? Então, vou abrir um parênteses aqui, ó, vai ficar 250 dividido por 2. Menos a frequência anterior, ó, frequência anterior da classe anterior, tá? A frequência, aliás, frequência acumulada da classe anterior. Aqui está a classe mediana. Qual é a frequência acumulada da classe anterior à mediana? É esse valor aqui, ó. Tá, ó. Frequência acumulada, FA, ó, da classe anterior à classe mediana. 102. Então, aqui vai ficar, ó, 102, tá? Eu vou trazer essa fórmula aqui para baixo para a gente não ficar subindo e descendo. Opa. Frequência acumulada da classe anterior. Já achamos aí, 102, tá? Esse valor aqui dividido, vou colocar assim, ó, dividido pelo FI estrela. FI é a frequência, né, absoluta
da classe estrela, ó, desse estrelinha, dessa classe mediana. Então, qual é a frequência dessa classe mediana? Tá aqui, ó, 70. Vezes esse H aqui, né? A gente sabe que é a amplitude da classe, né? Qual é a amplitude dessa classe? É a diferença desse valor para esse daqui. 3,5 menos 3, 0,5. Tá? Então, é uma fórmula, gente. É só pegar os valores, saber distinguir cada um deles e aplicar na fórmula. Limite inferior da classe mediana mais o número de observações dividido por 2 menos a frequência acumulada anterior dividido pela frequência da classe mediana vezes a amplitude da classe, ou a amplitude da classe mediana, né? Já que todas as classes são iguais na amplitude. E aí fazer essas continhas aí, tá? Que vai ter um resultado igual a quanto? Professor, Diga aí. por que esse 0,5 aqui? Eu não entendi. Esse H, onde? É a amplitude da classe, João. A amplitude da classe, né? Lembra lá quando a gente estava calculando a distribuição de frequência, a gente já sabia que a amplitude da classe ela vai ser o limite superior menos o limite inferior da classe. Então, é 3,5, ó, menos 3. 3,5 menos 3, que é 0,5. Que é justamente, ó, aqui dentro dessa classe, qual a amplitude da classe? De todas elas está aumentando de 0,5. 1,5 mais 0,5, 2. 2 mais 0,5, 2,5. Mais 0,5, 3. Mais 0,5, né? 3,5. E assim por diante. Beleza, João? Beleza, beleza. E aqui a gente vai fazer primeiro dentro dos parênteses, né? Então vai ficar, ó, 250 dividido por 2, 125, menos 102, dividido por 70, vezes 0,5, que é a multiplicação. E agora somar com 3. Mais 3 vai dar 3,16, não é isso? Então a mediana vai ser igual a 3,16 quilogramas, tá? Ou seja, pessoal, um curso de estatística, você tem que saber o que significa cada coisa, né? Saber utilizar bem a fórmula, né? Saber identificar cada uma das variáveis, né? Aqui está a explicação de cada uma dessas letras. Mas o mais importante de tudo é você saber dominar a calculadora, tá? Porque aqui você pode errar de qualquer jeito. Se você somar aqui, não colocar esses parênteses direito, não dividir direito, dependendo da sua calculadora, tem uma grande chance de errar nessas continhas aí se você não tiver um domínio da calculadora, tá? Então, tentem ter esse domínio aí da calculadora. Beleza? Bom, vamos seguir aí, tá? Ninguém falou nada por enquanto. Creio que vocês estão entendendo aí. Deve estar simples, né? Com isso daqui, você já tem condição de pegar aquela lista de exercício e continuar a fazer. A letra C, letra D, tudo isso daí já vai pedir essas coisas aqui. E com a aula de hoje, você já vai ser capaz de completar e resolver aquela lista toda lá que a gente já estudou, tá certo? Beleza, então vamos passar agora. Opa! Não coloquei aqui. Deixa eu pegar aqui, tá na... Eu não salvei. Bom, vamos lá. A gente vai estudar agora, tá? Um pouco sobre as medidas que são chamadas de medidas de dispersão, tá? Deixa eu colocar aí. Oi? Me ouvindo? Sim. Quando o senhor fala de domínio da calculadora, necessariamente é científica?
Não necessariamente, dá para você fazer pela calculadora de celular sim, viu, Renata? Tá bem, então. Obrigada. Sem problema, você consegue fazer pela calculadora de celular sim. Aí que você vai ter que ter um pouco mais de domínio, tá? Porque na calculadora científica, né, a gente tem aqueles parênteses lá todos, então a gente colocaria a fórmula, no caso lá, do jeito com que ela aparece, do jeito que ela aparece, tem como você escrever a fórmula, né, colocando os parênteses lá da forma correta. Já agora, na calculadora do celular, você vai ter que fazer por partes, né, faz uma continha, anota, faz outra continha, anota, e assim por diante, né. Mas aí você vai ter que ter um domínio um pouquinho maior, tá certo? Tá bem, obrigada. Bom, então vamos lá. Ó. A gente vai estudar agora, ver um pouco sobre as medidas de dispersão, tá? E aí, eu quero que vocês olhem, né, um pouquinho para esse gráfico aí e vocês percebam o seguinte, tá? Que esse conjunto de dados aí, desses 3 diagramas, né, desses três gráficos aí, dessa figura, ele está representado, esses gráficos aí são um gráfico em pilha, tá? Onde esses pontos, essas bolinhas, ela representa a frequência de cada valor, ok? Por exemplo, aqui no valor 4, ele tem a frequência de 2, tá? Então, a leitura aqui seria, ó, a frequência no 4 tem 2 frequências de 4. Sei lá, se você fosse aqui idade, tá? Se você pegasse, tem 2 crianças com 4 anos, 4 crianças com 5 anos, aqui 7 crianças com 6, 4 crianças com 7, 8 crianças com 8, enfim, dependendo da situação, tá? Esse valor aqui é a frequência com que está aparecendo esses valores, 8, 7, 6, 5, 4, enfim. Certo? Então, isso é chamado de gráfico em pilha, tá? Então, a gente pode visivelmente, né, facilmente aí, perceber que esses 3 gráficos, né, que esses 3 conjuntos, eles têm a mesma média, tá? O que seria a média? A média é o ponto médio, é o equilíbrio, ponto de equilíbrio, ó. Note que esse valor aqui, que é o 6, ele é o ponto médio. Por quê? Ele é a média. Por quê? Porque justamente ele é o equilíbrio desses 2 gráficos. Então, aqui, ó, para cá tem a mesma quantidade aqui, ó, no 5, no 7. Se você somar tudo aqui, dividir, você vai ver que esse 6 aí, ele vai ser justamente esse ponto de equilíbrio aí, tá? Esse centro de massa, vamos supor assim, dessa distribuição. Mesma coisa aqui, ó. Tá, o 6, ó, a distância daqui para cá tem 3 nessa distância, mesma distância voltando. 3, 2 para cá, mesma distância para cá, né? Mesma coisa aqui também o 6, ó. Né? Mesma coisa aqui, ó. 3, 4 aqui, 4 aqui. 2 aqui, não a mesma distância. Então, esse 6 aí, ele vai ser a média, tá? Para esses 3 gráficos. Então, esses 3 gráficos têm a mesma média, que vale 6, tá certo? Que é esse ponto de equilíbrio aí, tá? Eles vão ter a mesma mediana, né? A mediana é aquele valor que vai dividir a tua distribuição em 50% para um lado e 50% para o outro. Aqui você vai olhar, ó, são quantas observações? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Qual seria o x19 dividido por 2, né? É o valor ímpar, na verdade, você pega assim. Você vai pegar xn mais 1, é 19 mais 1, 20, dividido por 2, 10. Quem seria o x10? Então, você vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse daqui é o 10. Esse cara vai dividir 50% das observações estão para um lado e 50% estão para o outro. Então, aqui tem... são 19, né? A gente pegou o 10, então aqui vai ter 8 para um lado e 8 para o outro, tá? E esse cara é a mediana, que vale quanto a mediana? 6 também, a mediana vale 6. Mesma coisa aqui, ó, aqui também tem 19 observações, quando você vai pegar o ponto que divide 50% para um lado e 50% para o outro, vai ser esse cara aqui.
né? Que aí também vale 6. Aqui, ó, também vai ser esse cara aqui que também vale 6. Então, esses 3 gráficos, né? Eles têm a mesma mediana também. Eles também têm a mesma mediana, tá? E a mesma moda. Por quê? Qual é a moda? A moda é o termo que aparece com mais frequência. O 6 tem quantos 6? Tem 7, 6. O 6 aqui, ó, também é o que tem mais frequência. E o 6 aqui também é o que tem mais frequência. Então, se a gente só conhecesse esses dados, né, as medidas de resumo que a gente estudou agora, média, moda e mediana, né, a gente veria que, analisando esse gráfico, sem olhar, analisando essas observações, no caso, sem olhar o gráfico em si, a gente vai perceber o seguinte, bom, essas 3 observações aí, que a gente foi mostrado para a gente, ela tem a mesma moda, a mesma média mediana. Então, esses gráficos aí são todos parecidos ou iguais. A gente poderia até pensar que seria igual, né? Mas se a gente olhando o gráfico, eles são 3 gráficos totalmente diferentes, tá? Esses 3 conjuntos, eles têm características totalmente diferentes, tá? E ao resumir ela com base apenas nessas medidas que a gente estudou aí, essas características, elas não seriam vistas, né? Essas características, ela é justamente a dispersão desses dados, tá? E essas dispersões, elas vão nos dizer justamente como verificar essa dispersão desses dados, tá? Ok? Deu para entender aí, mais ou menos, ó? Tudo tem a mesma média, moda, mediana, porém, esses gráficos são diferentes. Há uma distância maior entre esses termos, ou seja, dispersões maior entre esses termos, tá? Por um exemplo, deixa eu dar um exemplo. Deixa eu ver aqui, eu acho que alguém falou no chat. Deu para entender, sim. Muito bem, Renata. Então é o seguinte, ó, preste atenção no seguinte. Se você tem uma empresa, tá? Uma certa empresa, onde você tem 3 funcionários, e todos os funcionários ganham R$2.000. Um funcionário vai ganhar 2.000, o outro vai ganhar 2.000 e o outro vai ganhar 2.000. 2 funcionários vão ganhar, todos os funcionários vão ganhar 2.000, né? Qual é a média salarial dessa empresa? A média salarial, ela é de 2.000. Eu tenho 3 funcionários, os 3 funcionários ganham 2.000, então a média de salário que eu pago dentro da minha empresa, ela é de 2.000. Qual é a mediana? 2.000, né? 2.000 é a mediana, que é o termo do meio. E qual é a moda? A moda também é 2.000. Todo mundo dessa empresa vai ganhar R$2.000. Ok? Beleza, tranquilo. Agora vamos supor o seguinte. Você tem uma outra empresa que um camarada vai ganhar R$100, o outro camarada vai ganhar R$900, certo? E o outro vai ganhar R$5.000. R$5.000. O que você pode perceber aqui? Que, né, a média, qual seria a média? Ó, é somar tudo. 100 mais 900, 1.000. Mais 5.000, 6.000. 6.000 dividido por 3 funcionários, a média salarial é quanto? Bom, a média salarial na minha empresa, ela é de R$2.000, certo? Então, você está percebendo que a média deu a mesma média da empresa de cima, tá? A mesma média. Qual é a mediana? 900. E a moda salarial? Tem alguém que está na moda? Não. Todos os salários são iguais. Essa distribuição, ela é amodal. Mas você acha que dentro dessa empresa, os funcionários estariam mais felizes nessa situação ou na situação de cima? Eu acho que você teria menos estresse, né? Ou seja, justamente a dispersão dentro dessa empresa, a dispersão salarial, ela é menor nessa distribuição aqui de cima, tá? Ou ela nem existe dispersão. Aqui embaixo, apesar de que você tenha a mesma folha salarial, a mesma moda, mas é muito discrepante um camarada ganhar R$100 e o outro ganhar 5.000, tá? Então, esses dados, eles estão muito dispersos. Como também, ó, se você poderia ter dados, né, dispersos, ou seja, com a diferença salarial,
porém que essa dispersão é um pouco menor, não uma diferença tão grande entre 100 e 5 mil, né? Se você tivesse, por um exemplo, ó, R$ 1.900 ganha um, o outro ganha 2.000 e o outro ganha 2.100. A média é a mesma, R$ 2.000, né? A mediana 2.000. E aqui, ó, a dispersão, há uma variação salarial, beleza. Porém, ela é pouco, tá? A diferença salarial, ela é pouco. Então, dependendo do cargo aí, né, o camarada vai ganhar um pouco mais, enfim. Então, tem essas diferenças, tá? Se a gente for olhar somente o que a gente estudou de moda média mediana, talvez nesse exemplo aqui, ele ia dar uma mesma média salarial, a gente, bom, então tá tudo bem para todo mundo. Mas, né, a gente olhar a dispersão salarial, ou seja, a diferença salarial, há uma diferença muito grande, né, nessa distribuição aqui. Aqui é uma diferença pequena e aqui não há diferença salarial, tá certo? Então, é justamente mais ou menos isso aqui que a gente viu em cada um desses gráficos aqui, tá? E aí a gente vai começar a estudar essas medidas que são chamadas de medidas de dispersão, tá? Que vai nos apresentar coisas desse tipo, essas diferenças aí nesses gráficos aí, a dispersão disso daí, tá? A primeira coisa que vamos ver é o desvio médio absoluto, ou seja, o quanto uma observação ela está distante da média, tá? E isso daí seria o desvio, né, médio, tá? Como eu quero falar o desvio absoluto, aliás, é o desvio absoluto. Como eu quero falar o desvio médio, então eu vou pegar a média desses desvios, tá? Então, vamos supor, ó, isso daqui tudo é para dados não agrupados. Você tem as observações aqui, ó. Certo? Por um exemplo, se você tiver aqui, ó. 1, 2 e 3. Você tem esses três valores aqui. 1, 2 e 3, né? Então, qual seria o desvio médio de... Aqui, ó. O DMA. Ele vai ser o somatório de quem? De todos os valores menos a média. Então, qual é a média aqui? A média é 2. A média é 2. Então, o x barra aqui é somar tudo, que dá 6 dividido por 3, dá 2. Então, eu vou somar todos esses caras aqui. Vai ficar como isso daqui? Vai ficar, ó. O primeiro, 1 menos 2. Né? 1 menos 2, vai ficar assim, ó. Módulo de 1 menos 2. Mais, isso aqui é um somatório, tá? Por isso que vai ficar mais. O próximo termo, 2. 2 menos 2. 2 menos 2. Mais, o próximo termo, 3. 3 menos 2. Tudo isso aqui em módulo. Dividido, ó. Dividido, né? 1 sobre n. N é o número de observações. São 3 nesse caso. 1 menos 2 dá menos 1. Como está em módulo, vai ficar mais 1. Aqui vai dar 0. E 1 menos 2 vai dar 1. Somando aqui em cima, 1 mais 0 mais 1 dá 2. 2 dividido por 3. Então, neste caso aqui, né, neste nosso exemplo aqui, o desvio médio é de 2/3, tá? 2/3 vai ser o desvio médio, né? Dessa amostra aqui, tá certo? Ok? Bom, isso daqui, essa fórmula aqui, tá? É para dados agrupados, não agrupados, ó. Os dados foram dados aqui de forma não agrupada, tá certo? Deixa eu apagar aqui agora, ó. E vou dizer só esse exemplo, e vou dizer como seria o desvio médio caso os dados eles fossem agrupados, tá? Se os dados fossem agrupados, a gente vai pegar, ó, o desvio médio absoluto para dados agrupados, ele vai ser 1 sobre n, né? Vezes o somatório de quem? De 1 até n, de 1 até n, tá? Deixa eu só descer aqui rapidinho. Deu uma travada aqui. Desse mesmo valor aqui, ó, xi, tá? Xi
menos de x barra, né? Mas aqui a gente tem agora de cada uma das classes, né? Vezes a frequência, né, da classe. Deixa eu ver, acho que é assim mesmo. Ah, não, que aqui a gente já está com o XI, ó. O XI é os termos da classe, né? Termo da classe, mas a gente vai ter que somar vezes a frequência de cada classe. Pronto, tá aí. X barra XI. Pronto, dessa forma aqui, tá certo? Então, esse daí vai ser o desvio médio absoluto para dados agrupados, tá? Para dados agrupados. Ok? Bom, então vamos lá. Vamos seguindo aí. Eita, desceu aqui demais. Espera aí. Pronto. Variância. A variância, né? A variância A, é possível definir a variância usando o divisor n-1 no lugar de n. Então, há controvérsias. Há muitos livros que usam 1 sobre n, 1 sobre n-1, enfim, tá? Aqui tanto faz, tá? Dá uma pequena diferença. Essa diferença entre os conceitos de variância populacional e variância amostral. Variância populacional e variância amostral, que será mais relevante do estudo de inferência estatística, tá? Bom, aqui a gente vai usar 1 sobre n, tá? Nessa variância. A variância, né, o símbolo dela vai ser esse sigma ao quadrado. Então, se eu tenho as observações aqui, ó, a variância, ela vai ser dada como sendo 1 sobre n desse somatório do xi menos esses x barra ao quadrado, tá? Isso daqui se os dados forem não agrupados. Já se os dados forem agrupados, aqui vai aparecer um FI, tá? Um FI aqui é para dados agrupados agora, tá? Então, lembre-se, dados sem ser agrupados, dessa forma, tá? Se for dada a observação assim. Para dados agrupados, aí a gente vai colocar aqui, ó, um multiplicado pelo um FI, a frequência de cada classe, tá certo? Isso daqui para dados agrupados. Para dados agrupados. E, por fim, a gente pode estudar, tá, esse desvio que é chamado de desvio padrão. Isso daqui eu acho que vocês já estudaram bastante, já viram ou já escutaram. Desvio padrão, justamente quando se fala em Enem, prova, que é aquela questão que mais erra, que todo mundo erra, vale mais ponto, enfim, coisas desse tipo, tá? O desvio padrão de um conjunto, né, se tá aqui, ó, as observações para dados não agrupados, ele vai ser sempre a raiz quadrada da variância, tá? Então, você vai pegar a variância, está aí a raiz quadrada, aí vai dar justamente o desvio padrão, tá? Então, eu queria calcular aqui, já está tarde, a gente pode fazer ou vocês... É porque já está disperso aí a turma, né, professor? Vamos deixar para outro momento, tá? Melhor professor, tá pronta a aula, professor, porque já tá muita informação. Isso. Tá bom, Ed Carla. Bom, então eu vou terminar aqui a gravação, tá? Depois vou disponibilizar para vocês.